Fala fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora, vamos para a notícia. Em setembro de 2024, o Corinthians surpreendeu o mercado ao anunciar a contratação de Memphis Depay. O atacante, que chega para reforçar o time até julho de 2026, tem um contrato recheado de números impressionantes. A negociação pode ultrapassar a marca de 170 milhões de reais, uma cifra que inclui salários, direitos de imagem, luvas, bônus e outras benesses, além da flutuação cambial do euro. O impacto fiscal, no entanto, fica todo para o clube, que assume os impostos. A cifra do direito de imagem do jogador é um dos destaques, 28,3 milhões de reais líquidos, mas que no total chegam a 35,1 milhões de reais. Com salários e luvas somados, o contrato atinge 81,9 milhões de reais de valores fixos. Essa revelação, que foi inicialmente divulgada pelo G. Globo, levanta a pergunta: o que exatamente justifica esses altos investimentos por parte do Timão? A resposta parece estar nos incentivos vinculados ao desempenho do jogador. Caso Depay cumpra as metas estabelecidas, como o número de jogos, gols e títulos, seu vínculo poderá se tornar ainda mais vantajoso, com bonificações que podem atingir 25,2 milhões de reais. As metas são distribuídas entre as duas temporadas do contrato, e o jogador pode até duplicar os valores caso ultrapasse os números de gols e participações estipulados. Não bastasse a promessa de números altos, o contrato de Depay também vem recheado de regalias. Uma casa em um condomínio fechado, um apartamento para seu assessor, 2 carros blindados com motoristas, segurança armada e até um cozinheiro particular. Além disso, o jogador terá direito a um camarote exclusivo na Neoquímica Arena e 24 passagens aéreas de classe executiva entre o Brasil e a Europa por temporada. E tudo isso com as despesas pagas pelo clube. O impacto financeiro para o Corinthians é gigantesco, mas as cláusulas do contrato revelam detalhes curiosos sobre a rescisão. A multa rescisória para clubes europeus é irrisória em comparação ao custo do jogador, fixado em apenas 31 milhões de reais. A explicação para isso está no fato de que metade dessa multa será destinada ao próprio Depay. Já no mercado nacional, a multa é bem mais robusta, batendo a casa dos 150 milhões de reais, mas também com uma parte destinada ao atacante. No entanto, essa elevada multa nacional pode não ser o maior desafio para o Corinthians. A opção de Memphis para a rescisão unilateral do contrato, ao pagar 5 milhões de euros, é um fator que levanta ainda mais incertezas sobre o futuro do jogador no clube. Como o Corinthians vai lidar com esses riscos em um cenário de possível instabilidade financeira? Com esses valores astronômicos, a contratação de Depay certamente chama a atenção, mas o impacto imediato é visível no campo. Em 2024, o Timão experimentou uma reviravolta no Campeonato Brasileiro, aumentando seu aproveitamento de 35% para 83%, e tudo isso após a chegada do atacante. Com 14 jogos disputados, sendo 11 como titular, Memphis marcou 7 gols e distribuiu 4 assistências, deixando claro o potencial esportivo que justifica tanto o investimento financeiro. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O futebol brasileiro acaba de ser surpreendido por um rumor que promete mexer com os bastidores dos clubes e atrair os holofotes para um movimento inesperado no mercado. Endrick, o prodígio de 18 anos, estaria prestes a ser emprestado ao Corinthians. A notícia deixou torcedores e especialistas perplexos, pois, após sua recente transferência milionária para o Real Madrid, a ideia de um empréstimo no Brasil parecia remota. Mas, como no futebol tudo pode acontecer, as possibilidades de um retorno temporário ao país ganham força. Endrick, que passou a maior parte de sua adolescência no Palmeiras, conquistando títulos e notoriedade internacional, rapidamente se tornou um dos maiores nomes da nova geração do futebol brasileiro. Seu desempenho pelo Real Madrid, onde já brilhou na La Liga e na Champions League, elevou suas expectativas a um nível estratosférico. No entanto, a possível transferência temporária para o Corinthians tem gerado questionamentos sobre seu futuro imediato na Europa e o que isso significaria para sua adaptação ao futebol de alto nível.
O Corinthians, em busca de reforçar seu elenco e atrair um jovem talento de renome, parece disposto a investir em Endrick. Embora o clube paulista passe por uma fase de reconstrução, a chegada do atacante seria uma verdadeira bomba no cenário do futebol nacional, com o Timão apostando no potencial do jovem para revitalizar suas aspirações em competições nacionais e internacionais. A troca de ares poderia ser o impulso que Endrick precisa para continuar sua evolução, longe da pressão de um clube tão grande quanto o Real Madrid. Entretanto, alguns questionamentos pairam sobre o impacto que um empréstimo desse porte teria sobre o futuro de Endrick. Estaria ele pronto para se adaptar ao futebol brasileiro após se habituar ao ritmo e aos desafios da Europa? Além disso, um possível empréstimo ao Corinthians poderia ser visto como uma oportunidade para ganhar mais minutos em campo e seguir o caminho de outros jovens craques brasileiros que passaram por empréstimos estratégicos antes de retornarem às grandes ligas. Por outro lado, muitos questionam se a exposição no Brasil seria um retrocesso para sua carreira internacional. Endrick é um jogador que possui uma técnica refinada e uma capacidade impressionante de decidir jogos em momentos cruciais. Sua movimentação inteligente, aliada à velocidade e ao poder de finalização, torna-o uma ameaça constante para as defesas adversárias. No campo, ele se destaca por sua visão de jogo apurada, o que lhe permite atuar não apenas como um centroavante, mas também como um criador de jogadas, se deslocando com agilidade para se aproximar da área e fazer passes decisivos. Sua habilidade com ambos os pés e a frieza diante do gol são características que o fazem ser comparado a grandes atacantes da história. Além de seu talento natural, Endrick é conhecido por sua personalidade humilde e focada. Desde sua infância, ele sempre demonstrou uma maturidade além da idade, sendo um jogador dedicado ao aprimoramento contínuo e comprometido com os objetivos da equipe. Sua atitude profissional, mesmo com toda a pressão de ser uma das maiores promessas do futebol mundial, tem sido um de seus maiores trunfos. Para o Corinthians, essa postura seria de grande valia, especialmente em um ambiente onde a união do grupo e a entrega dentro de campo são fundamentais para o sucesso. Sua contribuição para o elenco do Timão poderia ser multifacetada. Com sua habilidade de se infiltrar na defesa adversária, Endrick traria mais profundidade ao ataque corintiano, oferecendo opções de jogada e ampliando o leque tático do técnico. Sua presença também aliviaria a pressão sobre os outros jogadores ofensivos, como Roger Guedes e Yuri Alberto, que poderiam se beneficiar com a movimentação constante de Endrick, criando mais espaços e oportunidades. A possibilidade de ter um atacante tão versátil e eficiente poderia ser o ingrediente que faltava para o Corinthians conquistar títulos importantes na temporada. Além disso, sua experiência em competições internacionais, como a UEFA Champions League e a La Liga, certamente agregaria um valor imenso ao elenco do Corinthians, que busca expandir seus horizontes e competir de forma mais incisiva nas competições sul-americanas. Endrick poderia ser uma peça-chave para um ataque mais dinâmico e imprevisível, capaz de fazer a diferença nas partidas mais desafiadoras. Com sua habilidade de se adaptar rapidamente a diferentes estilos de jogo, ele tem o potencial para se tornar uma referência no futebol brasileiro e, quem sabe, conduzir o Corinthians a novos êxitos no cenário nacional e continental. À medida que o mercado de transferências se aproxima de novos desfechos, a expectativa sobre o destino de Endrick continua a crescer. Será que a promessa do futebol brasileiro realmente fará esse movimento ousado? Ou será apenas mais um rumor alimentado pela especulação? Fica a dúvida, mas uma coisa é certa, a história de Endrick está longe de ser previsível, e o próximo capítulo, seja no Corinthians ou em outro lugar, promete ser mais um marco na trajetória de um dos maiores talentos que o futebol mundial já viu surgir. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!